JudeCast, o podcast do Judiciário Gaúcho. Olá, você que acompanha o JudeCast sabe o que é ou já ouviu falar em precatório? Esse é o nome dado a um débito que um ente público tem com pessoas físicas ou jurídicas após uma decisão judicial que determina esse pagamento. Quando, por exemplo, uma empresa presta um serviço a um município e por algum motivo parte desse pagamento fica pendente. Exatamente, João. Nesses casos, o credor desse valor pode entrar com uma representação contra o município e, se a decisão for favorável a ele, é gerado um precatório que o ente público tem que pagar. No Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, existe uma central de precatórios que é responsável pelo processamento desses casos em todo o estado. Esse processo é o que nós vamos explicar nesta edição do JudeCast. Eu sou João Pedro Tavares. E eu, Lúcia Axtron, e esta é uma produção da RWCast, a central de podcasts do Grupo Rádio Web. Antes de qualquer coisa, é importante entender o que são os precatórios e como funciona a negociação e o pagamento desses valores. Atualmente, o Judiciário Gaúcho processa um montante de 90 mil títulos de precatórios que somam 22,8 bilhões de reais em dívidas. Por isso, nós convidamos o coordenador da Central de Conciliação e Pagamento de Precatórios do TJRS, o juiz José Pedro de Oliveira Eckert. Então, doutor, qual a importância da Central para a resolução dessa questão? Então, quando um cidadão ingressa com uma ação contra o Estado ou contra o município ou contra uma autarquia, solicitando, por exemplo, diferenças salariais, indenizações, serviços prestados e não pagos, após tramitar na justiça, sendo vencedora a parte, gera um título executivo. Esse título executivo se chama precatório. Bom, a atuação da Central de Precatórios, ela atua no âmbito de todo o Estado, abrange todos os precatórios estaduais e municipais e todos os precatórios que são requisitados pelo Estado e contra os municípios tramitam nessa central. Então, faz o processamento desse precatório, ele é registrado através de um sistema, não tem intervenção humana, não há possibilidade de modificação. Na medida que esses precatórios vão chegando, então eles vão formando a fila de precatórios de cada município e também do Estado. Então esses valores são pagos em ordem cronológica? À medida que o cidadão recebe a decisão judicial favorável, esse precatório entra na fila para que o valor seja pago? No regime comum, nós temos praticamente 85% dos municípios do estado do Rio Grande do Sul. Os precatórios que entram até o dia 2 de abril de cada ano, eles compõem a lista dos precatórios que ingressaram naquele ano. Eles são comunicados para o ente devedor. O ente devedor tem que colocar o valor desses precatórios devidos em orçamento e terá até dezembro do ano subsequente, ou seja, 20 meses para fazer o pagamento. Excepcionalmente, nós temos o regime especial, diversamente do regime comum. O ente devedor tem que pagar uma parcela mensal incidente sobre sua renda corrente líquida. E essa parcela tem que ser suficiente ou mínima para a quitação dos precatórios. No caso dos entes que estão no regime especial, o Estado especificamente, ele destina metade desse valor para a ordem cronológica e a outra metade para o regime de pagamento por acordos, onde há possibilidade de deságio de 40% desse valor. E qual o benefício para as partes de participar dessas rodadas de conciliação, sobretudo para quem é credor nesse caso? A possibilidade de conciliação com esse deságio de até 40%, ela só é possível para os entes devedores do regime especial. São aqueles devedores que têm maior número de precatórios, estão em atraso com o pagamento de precatórios. A grande vantagem de se pagar via acordo é o deságio. Se o credor deseja fazer esse acordo, ainda o Estado vai ter o retorno da questão se houver incidência das cotas previdenciárias e também eventual retenção de imposto de renda. Então é importante porque é um mecanismo que acelera o pagamento com economia para os cofres públicos, né?
O Estado do Rio Grande do Sul encontra-se em dificuldade financeira há muitos anos, né? E o mecanismo de se fazer essas rodadas de acordo é justamente a economia que gera e também, por outro lado, acelera o pagamento dos precatórios. É bom para ambos os lados. Um bom exemplo de pessoas beneficiadas pela agilização do pagamento desses títulos foi o casal Evaldo e Joyce de Oliveira. Ele foi diagnosticado com uma doença crônica grave e procurou a Justiça Gaúcha para que o pagamento do seu precatório entrasse numa fila prioritária. Bom, o precatório, como nós sabemos aqui no Estado, são essas dívidas que o Estado tem. Ele leva anos para resgatar. No meu caso, como eu tenho linfoma, eu entrei com pedido de preferência. E felizmente eu encontrei na Justiça um juiz que reconheceu isso aí e mandou pagar. Para mim foi ótimo, né? Porque me ajuda bastante. Eu tenho muitas necessidades em função da doença que, de certa forma, o dinheiro ajuda, né? Para vocês, como família, eu imagino que tenha sido um alívio conseguir ter acesso a esse dinheiro em um momento de tanta dificuldade, né? O precatório estava para sair normalmente lá 2030, 2033. O Evaldo hoje está com 87 anos. Ele recebeu o diagnóstico de um linfoma não Hodgkin. A doença não tem cura, mas a gente vai driblando com tudo. E, obviamente, os gastos vão aumentando. E a gente ficou sabendo que nós poderíamos entrar com um pedido de antecipação do precatório pelo motivo de doença grave. Isso é uma justiça dentro da justiça para facilitar a vida dessa pessoa, desse ser humano que precisa ter, acima de qualquer coisa, dignidade. Para explicar o tema e esclarecer dúvidas sobre este assunto, o Tribunal de Justiça Gaúcho elaborou uma campanha de comunicação. Destacamos algumas informações trazidas por Patrícia Cavaleiro, que é servidora da Diretoria de Comunicação Social do TJRS e participa dessa iniciativa. Uma das dúvidas é sobre a possibilidade de adiantar o pagamento desses valores. Pode, mas existem alguns requisitos aí, né? É bom prestar atenção, porque o credor do precatório deverá manifestar o interesse em conciliar no prazo e na forma prevista no edital de convocação. O pagamento dos acordos também deve observar a ordem cronológica de apresentação dos precatórios e a proposta vai conter um desconto máximo de 40% do valor atualizado do crédito, além das retenções legais, imposto de renda e contribuição previdenciária, se houver, é claro. E o cidadão pode vender esses precatórios? O termo utilizado nesses casos aí para compra e venda de créditos de precatório é cessão. E essa negociação é permitida desde que preenchidos os requisitos legais também. No entanto, antes de fazer qualquer negócio envolvendo o seu precatório, essa orientação para os credores que procurem os seus advogados e o setor de precatórios para obter informações atualizadas sobre o andamento processual, inclusive quanto à previsão de pagamento e possibilidade de pedido e recebimento da parcela superpreferencial por doença grave, idade ou deficiência. E a gente ressalta também que o credor de precatório deve ter muita atenção no momento de efetivar a venda do precatório, já que a obrigação de realizar o pagamento do imposto de renda e das contribuições previdenciárias permanecem em nome de quem vendeu, devendo ser quitado no momento do efetivo pagamento do precatório vendido. Caso isso não ocorra, o vendedor do precatório poderá ser demandado pela Receita Federal e também pela autarquia que estiver vinculado ao seu benefício previdenciário. Caso o credor tenha dívidas com o ente devedor, é possível fazer a compensação desses débitos junto ao ente público? Sim, pode sim. Os credores de precatórios poderão postular a compensação dos seus créditos de precatórios líquidos e certos com débitos de natureza tributária ou não que tenham sido inscritos em dívida ativa até 25 de março de 2015. Vou repetir, 25 de março de 2015, desde que observados também os requisitos previstos na lei própria do ente federado. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Judicast, mas antes é importante ressaltar, a Central de Precatórios do TJRS alerta que não são cobradas taxas para a liberação desses valores. Caso receba esse tipo de cobrança, desconfie de golpes e procure o Poder Judiciário.
João Pedro Tavares, muito obrigada pela primeira parceria aqui no programa. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço pela oportunidade e companhia, Lúcia Hagstrom. Vale lembrar que quem quiser escutar as edições anteriores do podcast do Judiciário Gaúcho, basta acessar os agregadores como Spotify, Apple Podcasts, Deezer, entre outros. Também é possível ouvir na Rádio Temes, no endereço radiotemes.com.br. Grupo Rádio Web. Produção e apresentação, Lúcia Hagstrom e João Pedro Tavares. Edição de áudio, Mário Melo. Coordenação de rádios online, Rafael Ferri. E supervisão de conteúdo da RWCast, Rafaela Martinez. Judicast, o podcast do Judiciário Gaúcho.